Olá, irmãos, tudo bem? O meu nome é Aurélio Chapo. Eu sou professor aqui da Escola de Princípios Bíblicos Solidificar, da Comunidade Cristã Nova Aliança, e nós vamos começar agora, mensalmente, a passar alguns estudos bíblicos para vocês. São informações simples da Palavra de Deus, passadas para vocês com critério, e ensinando já desde o início qual o plano de Deus para a salvação da humanidade. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre os rudimentos, ou seja, sobre o princípio. O que significa princípio? O início, o berço, as origens, o começo de tudo. E o plano de Deus desde o início de tudo. Então, como informação básica na Bíblia Sagrada, nós temos que o homem caiu e Deus promete resgatar o homem da sua queda. Então, qual é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é mostrar o plano original de Deus na criação, as consequências do pecado e os planos de Deus para, então, a remissão e para a salvação do homem. Se a gente for analisar o livro de Gênesis, no seu início, Deus ele tem claro, límpido, cristalino, alguns itens que nós podemos analisar no livro de Gênesis. Ali ele vai falar sobre santidade, autoridade, intimidade, prosperidade, eternidade e responsabilidade. E esses itens a gente vai abordar agora um por um aqui nessa primeira aula. Primeiro, Gênesis 1:27. Se trata da santidade de Deus. Então Deus ele criou o homem à sua imagem. Vamos lá comigo em Gênesis 1:27. Diz o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem é como uma sombra, Então nós temos as características de Deus, e a gente meio que espelha a Deus através da sombra, mas as características não ficam claras. E também temos a semelhança a Deus. E nessa semelhança, nós temos características de Deus. Uma das características principais que Deus desenhou em nós, é a comunicação. Você pode ver que todos os animais, eles têm maneiras de se comunicar. Mas a comunicação falada, comunicação escrita, ela é só dos seres humanos. Então nós temos essa comunicação clara, e uma das funções da nossa comunicação ser clara assim é para que nós conseguimos então pregar o Evangelho e falar do amor de Deus e da palavra de Deus, certo? Depois da santidade, que nós temos que imitar a Deus na santidade, nós temos também a autoridade que é delegada a Deus. Veja bem, em Gênesis 1:26 diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então Deus deixa claro aqui em Gênesis 1:26 que ele nos delega autoridade sobre a vida aqui na terra, poder sobre toda a terra. Também em Gênesis 2:15, olha só que interessante, em Gênesis 2:15 diz o seguinte: o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. Então Deus também deu nesse princípio de autoridade para cuidar do jardim, ou seja, guardar também o jardim do mal. Depois da santidade e da autoridade, Deus ele fala da intimidade. Por quê? A gente vê lá em Gênesis 3:8 que Deus ele se encontrava todos os dias com o homem ao entardecer. Gênesis, abre lá comigo, se você estiver acompanhando, 3:8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Nesse momento aqui, o homem havia pecado, ficou envergonhado e se escondeu. Mas fica claro aqui no texto que todos os dias Deus, ao entardecer, vinha se encontrar com o homem, vinha ter comunhão com o homem, conversar com o homem e com a mulher. E infelizmente, por causa do pecado, houve então essa ruptura, houve essa separação da comunhão plena que Deus ele
tinha com Adão e com Eva. Deus ele também nos mostra o princípio de prosperidade. Gênesis 1, 29 e 30. Diz o seguinte: Disse Deus, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Então Deus ele deu alimento ao homem também, ele deu uma prosperidade ao homem também. A natureza ela estava perfeita, irmãos, a natureza estava perfeita, com sementes, com frutos, né? A felicidade não era algo que tinha que ser buscado, era apenas algo que tinha que ser mantido. Então veja que Deus também, ele deu ao homem um princípio já de prosperidade, desde o início, desde o começo. Em Gênesis isso é bem claro. E foi o próprio homem que rompeu isso, né, depois do pecado. Ele também deu o princípio da eternidade ao homem. Porque todos os seres humanos, você pode acompanhar em Gênesis 2:7, os seres humanos eles nasceram para ser eterno. É por isso, irmãos, que nós não temos nenhuma vontade de morrer. Você, meu amigo, minha amiga que está acompanhando, não tem vontade de morrer. Porque a sua alma ela foi criada por Deus para ser eterna. Por isso que todos nós queremos, né, nos afastar da morte, não gostamos da morte, porque a nossa alma ela é eterna. E nós não queremos que o nosso corpo padeça também e venha a morrer. Então veja, santidade, autoridade, intimidade, prosperidade e eternidade. Só que não para por aí. Deus também ele deu um princípio de responsabilidade. Veja comigo, está escrito em Gênesis 1, 26, 28. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então o homem deveria dominar sobre toda a criação, usando a autoridade recebida por Deus. Então Deus ele deu a autoridade, só que ele delegou responsabilidade ao homem para ter cuidado sobre aquilo que o homem tinha recebido. Além disso, né, dele receber essa missão de cuidar do jardim, ou guardar, né, Deus já estava querendo dizer, mas guardar de quem? E nós sabemos que era guardar do inimigo das nossas almas, de Satanás, do nosso adversário. Veja o que está escrito em Gênesis 2,15. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. Ou seja, o homem tinha que cuidar do jardim. O homem tinha que fechar, né, o jardim, ele tinha que cultivar, ele tinha, né, que ter um cuidado com as plantas, com as sementes, com as árvores, com os frutos. Deus deu essa ordem para ele. Mas Deus, ele quis um ser humano que se relacionasse com ele, mas não como um robozinho, não como um fantoche, não como um boneco. Mas Deus, ele nos deu a responsabilidade e nos deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio está claro no livro de Gênesis 2, 16 e 17, seguindo. Veja bem. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, Deus ele deu livre-arbítrio ao homem. O homem ele podia, ele recebeu uma orientação de Deus, mas ele poderia fazer o que ele quisesse. Isso é muito importante no nosso relacionamento com Deus, irmãos, porque Deus ele não quer um relacionamento só dele para nós, mas ele também espera de nós um relacionamento nosso para com ele. É por isso tão importante o louvor, a adoração, a oração, porque Deus espera um relacionamento dos seus filhos para com ele. E nós temos que praticar isso sempre. Deus ele nos deu o livre-arbítrio
O homem, então, a partir daquele momento, ele teria que tomar as suas próprias decisões. Deus queria ser amado, queridos, e não apenas obedecido. Se ele quisesse ser apenas obedecido, ele nos teria criado sem livre-arbítrio, sem condições de tomar a decisão de obediência ou de desobediência. Então isso é bem claro, o livre-arbítrio é bem claro na Bíblia Sagrada. O que acontece? Quando o homem, então, ele pecou, quando o homem ele decidiu desobedecer a Deus, influenciado aí pelo nosso inimigo, o que aconteceu? Aconteceram consequências. Então, o homem escolheu o pecado e, como eu já disse, começaram as consequências. A primeira consequência qual foi? A primeira consequência, a morte espiritual. Deus disse que a desobediência traria a morte. E qual a consequência da morte espiritual, irmãos? É a separação de Deus, é a ruptura de Deus. A partir daquele momento, Deus não mais visitou o homem. A partir daquele momento, não existia mais uma comunhão espiritual entre o Criador e as suas criaturas, entre o Criador Deus e Adão e Eva. Houve então uma ruptura, uma morte espiritual, conforme a gente vê em Gênesis 2,17, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E nós vimos que Adão e Eva continuaram vivos. Então essa morte, depois da desobediência de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vimos que essa desobediência trouxe a morte espiritual, ou seja, a ruptura de comunhão de Deus com o homem e com a mulher. Depois disso, irmãos, nós temos a morte física. Ao rebelar-se, o homem perdeu o direito de viver eternamente. Vamos comigo lá em Gênesis 3,19, ver o que está escrito. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. Ou seja, o corpo voltar à terra como o pó da terra. Visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Nós sabemos que o homem foi criado do pó da terra, da partícula mais fina, do barro. E o que Deus falou aqui? Que como você veio do pó ao pó você voltará. Então Deus deixa claro que além da morte espiritual, aqui em Gênesis 3,19, viria a morte física do homem. O homem então, ele perdeu o direito à eternidade com o corpo físico. Depois da morte espiritual e da morte física, tem a morte eterna, que é a pior de todas as mortes, Então o homem perdido passou a caminhar sem Deus para uma separação definitiva de Deus. É o pior momento que nós enfrentamos, que alguns de nós enfrentam, que seria a morte eterna, que todos nós aqui que estamos aprendendo a palavra de Deus não vamos tê-la, em nome de Jesus. Mas é para explicar para você a gravidade da situação, que Deus ele realmente tem um lugar preparado para aqueles que são desobedientes, que é o inferno. Vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Vamos lá no Evangelho de Marcos rapidamente. Evangelho de Marcos, capítulo número 9. Evangelho de Marcos, capítulo de 9, versículo 43. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Então a Bíblia é bem clara para o destino daqueles que não obedecem a Deus. A palavra de Deus lá em Apocalipse 20, 14 e 15 também define o inferno, esse lugar de tormento, como um lugar de angústia, dor e desespero, longe de Deus. O principal fator do inferno é a distância de Deus, onde as pessoas, infelizmente, não vão ter a possibilidade de se achegar a Deus. Depois da morte espiritual, da morte física, da morte eterna, tem também as dores e as enfermidades, que vêm por causa da maldição da desobediência. Desobedecer deixou o homem vulnerável. Então, muitas dores, muitas enfermidades, sim, são por causa do pecado. São por causa do que Adão e Eva fizeram no início, e a humanidade toda ficou condenada.
além das dores e enfermidades, também causa miséria e caos. Vamos lá em Gênesis comigo, 3, do 17 até o 19. Caim teve relações, me perdoe, esse é o 4, 3, 17 ao 19. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó e ao pó voltará. Ou seja, o homem ia ter dificuldades, ia ter problemas, ia ter caos, ia ter miséria. O homem tinha recebido o governo sobre a terra, e ele viu a terra ser amaldiçoada por sua causa, por causa do seu pecado. Veja como isso é grave. Nós vamos ter a solução, a gente vai falar da solução, mas veja que isso é gravíssimo. A desobediência aos princípios de Deus trazem problemas para a sua vida até o dia de hoje. A gente consegue ver lá em Romanos, se você quiser anotar aí na sua casa, Romanos 8, 19 ao 20, que até mesmo a natureza se desestabilizou, né? Problemas climáticos, a própria natureza, os mares, terremotos, maremotos. Então, a gente consegue ver claramente a natureza gemendo. E a Bíblia é clara quanto a isso. É tudo por causa do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Não havia morte, nenhum tipo de morte. Não houve nenhum tipo de morte antes do pecado. A Bíblia deixa isso cristalino. E a partir então do pecado do homem é que a morte começou a ter a sua vez aqui na terra. Depois disso, irmãos, nós temos a escravidão espiritual. Você pode estar pensando: irmão Aurélio, você só está dando notícia ruim. Eu estou dando algumas notícias para vocês, trazendo alguns ensinamentos básicos aqui para vocês, para em outra oportunidade a gente está falando da obra da cruz, da restauração de tudo isso em Cristo Jesus. Mas também o que acontece? A gente entra em uma escravidão espiritual. O homem de governador da terra, de representante de Deus na terra, com responsabilidade, com autoridade, o homem então passou a ser escravo. Veja comigo lá no Evangelho de João, capítulo número 8, versículo 34. Um versículo super conhecido. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então veja bem, meus irmãos, se você peca constantemente, você é escravo do pecado. O próprio Jesus declarou isso. Vamos comigo também em Romanos 6,16? Veja que palavra profunda. Romanos, capítulo número 6 e o versículo número 16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Os escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Então veja que todo o pecado leva você à escravidão. Então, por usar mal o livre-arbítrio, essa responsabilidade que Deus deu para o homem de ser livre, de adorar por quem ele é e não pelo que ele fez, né? O homem, ele acaba então perdendo a liberdade por causa do seu pecado. Tivemos com isso a contaminação, queridos, de toda a humanidade. Não foi só Adão que se contaminou, ele, Eva, Caim, Abel e a sua descendência, mas toda a humanidade ela foi, né, colocada nesse barco por causa de Adão, por causa do pecado. Adão, ele perdeu a glória e gerou filhos nessa mesma condição. E você pode pensar onde está isso? Está aqui em Gênesis 5. Veja os filhos que Adão gerou, aos 135, versículo 3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Então aqui teve o fim da vida de Adão, 930 anos. E diz que ele gerou vários descendentes. E você pode acompanhar no versículo 5, é um versículo que trata de genealogia, que
são inúmeros os seus descendentes até chegar nós no dia de hoje. E assim então foi adiante. E a Bíblia fala, para corroborar isso que eu acabei de falar para você, lá em Romanos, capítulo número 3, versículo número 10, muitas pessoas conhecem esse versículo, 3:10, diz o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então fica bem claro aqui que todos nós perdemos a justiça sobre a nossa vida por causa do pecado de Adão. E Romanos 3:23, muitas pessoas também conhecem, diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então não houve nenhum que escapou. Todos pecaram e todos pecam. Não há nenhuma pessoa sem pecado. A única pessoa sem pecado foi o Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E veja bem comigo ali em Romanos ainda, 5:29. Veja que palavra... 5:19, me perdoe. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então aqui nós já estamos caminhando para uma notícia melhor, que nós temos a justificativa em Cristo Jesus. Então veja bem, no primeiro Adão, o pecado entrou sobre toda a humanidade. E no segundo Adão, que é Jesus Cristo, todo o pecado, toda a dívida foi paga, toda a cédula foi rasgada. Não existe mais dívida com Deus para aqueles que aceitam Jesus como único e verdadeiro Salvador. Então houve uma necessidade de perdão e Deus ele fez de uma maneira sobrenatural, tudo isso aconteceu. Você entendeu? Entrou o pecado por um único homem e sai então, pago o preço do pecado por um único homem também que não pecou, Jesus Cristo, homem. A gente consegue acompanhar lá em 1 Timóteo 2,5, há um único Deus e um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele pagou o preço como homem, sofrendo todo tipo de problema que você possa imaginar, para que eu e você tenhamos acesso à vida eterna. Agora vamos comigo lá em Gênesis 3:21, para a gente entender, então, e começar a introduzir a próxima aula. Gênesis 3:21. Diz o seguinte a palavra de Deus: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Aqui, queridos, houve o primeiro sacrifício. Para você que não entende por que tem que ter sangue para a remissão dos pecados, aqui Deus fez roupas de couro. Então, o primeiro animal ele teve que ser sacrificado para cobrir o pecado do homem. E Deus ele sempre trabalha e sempre trabalhou com analogia. Por isso que depois, no Antigo Testamento, se sacrificavam animais, inclusive cordeiros, e depois veio Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, para cobrir o primeiro pecado lá atrás, teve um sacrifício, e assim sucessivamente até chegar em Jesus Cristo. E hoje eu e você temos a oportunidade de ter Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo em nossa vida, se nós abrirmos o nosso coração para recebê-lo. Um animal foi morto, já indicando figuradamente que o sangue teria que ser derramado na terra para cobrir o pecado. Em Gênesis 3:15 nós temos uma notícia que eu quero passar aqui para você, que diz o seguinte: porém inimizade entre você e sua mulher, entre a sua descendência e o descendente dela lhe ferirá a cabeça. Aqui nós já temos uma indicação de que viria um descendente que feriria a cabeça da serpente, que anularia a sentença de Satanás, que é Jesus Cristo. Nós já temos uma profecia sobre Jesus Cristo aqui e o que ele ia fazer na cruz do Calvário, certo? A cabeça da serpente então seria ferida, está se referindo a Jesus, e de lá, geração então após geração, nós temos a promessa do Salvador. Lá em Isaías 53, eu gostaria de deixar essa lição para você refletir, depois que você ver esse vídeo. Em Isaías 53, nós temos uma explicação completa
sobre a vida de Jesus, sobre a obra dele na cruz do Calvário. Que lá ele foi levado como cordeiro mudo ao matadouro. E lá todas as enfermidades e todas as dores foram levadas sobre ele, e a salvação então ia nos alcançar. Uma profecia que estava sendo dada pelo profeta Isaías aproximadamente 700 anos antes de Jesus, se cumpriu na pessoa de Jesus e se cumpre na nossa vida até hoje. Então essa salvação através de Jesus, queridos, ela é prefigurada o tempo todo no Antigo Testamento. Ela mostrava o derramamento de sangue para a aproximação de Deus. Para a gente finalizar, vamos lá em Gênesis 4, versículo 4. Veja que bonito aqui em Gênesis 4, 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou como agrado Abel e sua oferta. Abel aqui já prefigurava Jesus também. Abel já mostrava, que ele estava dando o seu melhor para Deus, e Deus aceitou Abel e sua oferta. Não foi apenas a oferta, mas Deus aceitou o próprio Abel, ou seja, a maneira como Abel se comportava, como Abel se portava. Então Deus já aceitou isso tudo, já prefigurando o aceite de Deus ao sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Nós também temos isso escrito lá em Gênesis 8, 20. Vamos comigo em Gênesis 8, 20, para você ver que interessante. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-lhes como holocausto, queimando sobre o altar. Ou seja, mostrando que ia ter sacrifício também, logo após ele sair da arca. É uma passagem linda, que você tem que estudar um pouco mais aí em Gênesis 8. E também em Gênesis 15, do 8 ao 10, gostaria que você abrisse lá comigo rapidamente, Gênesis 15, do 8 ao 10, falando sobre Abraão. Diz o seguinte: perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio, colocou cada metade em frente à outra, as aves, porém, ele não cortou. Ou seja, o tempo todo mostrando que teria que haver um sacrifício para que houvesse aproximação com Deus. Abel, então, ofereceu um cordeiro. Noé ofereceu também quando saiu da arca, já começando uma nova dispensação. E Abraão aqui, como descendente de Noé, como octaneto de Noé, vamos dizer assim, ele também oferece sacrifício a Deus, sempre indicando que no futuro viria um cordeiro. Veja, irmãos, Abel ofereceu um cordeiro, Noé ofereceu um cordeiro, Abraão depois ofereceu um cordeiro também com Isaac, também prefigurando a figura de um inocente, a figura do próprio Jesus. Então sempre nós temos a indicação de ter um cordeiro sendo sacrificado, que é o Cordeiro de Deus, Jesus, aquele que tirou o pecado do mundo. Nós nos encontramos na próxima aula, onde vamos falar sobre a obra da cruz, sobre a redenção, o preço que foi pago na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Até a próxima.